tarde a todos. Eu sou Rita Guedes, colaboradora do Ismênia de Jesus, tá? A nossa casa irmã. E hoje eu trouxe um tema para vocês, que é sobre Caibá Schutel. Muitos de nós nunca ouviram falar de Caibá Schutel, mas ele foi o bandeirante do Espiritismo. Lá em 1900 e alguma coisa, ele já estava trabalhando arduamente para difundir a doutrina espírita, né? Fico aqui, Johnny? Onde que eu fico? Então, Caibá nasceu em 22 de nove de 1868. No Rio de Janeiro, né? Era filho de Antero Schutel e Dona Rita Schutel. Logo cedo se viu órfão de pai e mãe. A sua mãe faleceu depois que ela teve um parto, né? Ela faleceu daquele puerperal, né? Que antigamente era muito comum as mulheres terem a infecção, né? E não sobreviver, tá? Aí ele foi morar com seu avô paterno, Dr. Henrique Schutel, né? Que logo matriculou ele no colégio Dom Pedro II, que era um colégio tradicional no Rio de Janeiro, da era imperial, né? E aí ele fica até o colegial. Nosso colegial hoje, naquela época, não era isso, né? Mas o colégio era muito rígido. E ele não queria mais ficar nesse colégio, não queria mais estudar. Parou por aí mesmo. E aí ele foi trabalhar, né? Aí ele foi trabalhar em uma farmácia como aprendiz. Aí logo se tornou um prático de respeito, né? É interessante porque naquela época não tinha esses cursos de farmácia como tem hoje, né? A pessoa aprendia na prática, né? A pessoa entrava na farmácia e ia, né, aprendendo na prática ali com os mais experientes. Nós devemos lembrar que o farmacêutico era o médico da nossa época. Da nossa já era, imagina em 1900, né? Alguma coisa. O farmacêutico, ele receitava, ele examinava, ele fazia tudo, né? Só que Schutel tinha um problema. Ele, quando jovem, ele era muito boêmio, né? Morando no Rio de Janeiro, ele ficava até de madrugada nas ruas com os seresteiros, época das serestas, né? E ele ficava com os seresteiros até de madrugada, se divertindo. Só que nesse ritmo de vida, o que aconteceu? Ele começou a ficar muito doente, com problemas sérios de saúde. E aí o médico recomendou para ele, se você não quiser ter uma tuberculose, é melhor que você se mude do Rio de Janeiro. Porque naquela época a tuberculose, ela matava, não tinha cura, né? E aí o que ele fez? Ele pediu demissão do trabalho, pegou as suas coisas, despediu-se do avô e foi para a ferroviária Dom Pedro II. Na estação, sem ter ideia para onde ir, ele olha o mapa e escolhe o final da linha, que era a cidade de Araraquara. É interessante tudo isso, gente, porque vocês imaginem um jovem de 18 anos, 19 anos, chegar numa estação de trem, olhar o ponto final e falar, é para lá que eu vou, sem conhecer ninguém, né? Então, a gente vê que tudo isso é o plano espiritual que está ali, já guiando ele, já mostrando o caminho que ele tinha que trilhar, né? Então ele foi para Araraquara. Ele trocou a encantadora capital do país por uma cidade pequenina do sertão paulista, porque Araraquara naquela época não era como hoje, né? Araraquara era uma cidade pequena naquela época, né? Ao descer do trem, já perguntou onde ficava a melhor farmácia da cidade. E lhe disseram que era a farmácia Moura do proprietário senhor João Batista Raia. Adivinhe, quem fundou a drogaria Raia, né? Sr. João Batista Raia. Logo ele explica a sua situação ao Sr. Raia e se oferece para fazer um teste onde deveria aviar 3 receitas difíceis e como cumpriu perfeitamente esta tarefa foi contratado. Mas logo pediria demissão por orgulho devido a uma advertência do patrão. O patrão chamou-lhe a atenção, ele não gostou, porque ele era um homem muito orgulhoso, né? E ele pediu demissão. O patrão sentiu muito,
por ter perdido ele, porque ele era um excelente funcionário, muito competente, muito inteligente. Mas ele sabia que ele não iria mais retornar para a farmácia, porque devido a, como é que se diz? Ele não levava desaforo para casa. Ele não tinha ainda, né? Essa paciência, essa resignação. E aí ele foi trabalhar puxando carroça, mas não voltou para a farmácia, né? E o senhor Raia via ele passando, puxando as carrocinhas com mercadoria para entregar nas casas, mas ele não deu braço a torcer, ele não voltou. E aí ele foi para Piracicaba, onde pregou-se na farmácia Neves, mas logo ele retorna a Araraquara abrindo um comércio. Aqui é a farmácia Schutel, né? Ele com seus auxiliares, a gente percebe que é uma farmácia grande, bem montada, né, para a época. Ele foi prefeito de Matão de 1899 a 1900. Quando ele chegou em Matão, era só Matão mesmo, não tinha nada. Nem igreja tinha. Porque geralmente a cidade era uma igreja, né? Sempre tinha a igreja matriz, que era construída, mas essa nem igreja tinha. Quem ajudou a construir a igreja foi ele, porque ele era muito católico, né, quando ele chegou a Matão. Então, Matão era uma vila, e Schutel trouxe muito progresso para Matão. Ele se dedicou muito a auxiliar as pessoas daquela cidade e a ver o progresso da cidade. Então é impossível falar de Matão sem mencionar seu mais ilustre morador, Caibar Schutel, pois este foi para Matão o propulsor de seu progresso, aquele que socorria a todos com o seu ofício de farmacêutico. Sim, como vocês sabem, lógico, não tinha farmácia em Matão. A primeira farmácia foi a dele, né? Então, qualquer problema que tinha, chamavam o Caibar para poder socorrer, para poder medicar, para poder curar. E ele tinha uma carrocinha que ele ia para os sítios, para os lugares mais distantes, para levar medicamento, para examinar as pessoas que estavam doentes. Ele era uma pessoa muito assim, muito boa, um homem muito bom. E ele não media esforços. Vocês imaginem, para você se deslocar de uma cidade para outra naquela época, eram até dias. Não é que nem hoje. Era tudo mato, tudo trilha, né? Que muitas vezes ele tinha até que cortar, ele mesmo fazer a trilha para ele poder passar com a carroça dele. Então ele casou-se com Dona Mariquinhas em 1905, uma companheira dedicada e leal, que sempre o apoiou em sua missão. Eles não tiveram filhos, ele e Dona Mariquinhas, né? Então, como bom católico que era, assim que chegou a Matão, tratou de se juntar a outros moradores e construir uma capela para os ofícios religiosos, pois não tinha nenhuma na cidade. O padre vinha 3 vezes por mês de Araraquara para realizar as missas. Ele era muito amigo do padre. Eles eram muito amigos, conversavam muito. Ele tinha muito respeito pelo padre e o padre por ele, até ele se converteu ao espiritismo. A conversão de Caibar se deu devido a sonhos com seus pais e cada vez mais nítidos. E os mesmos vinham lhe dar conselhos, apesar de mandar rezar diversas missas aos mesmos, eles continuavam a aparecer em seus sonhos. Era interessante, porque ele sonhava direto com o pai e com a mãe. E falou para o padre, eu estou sonhando direto com meus pais, eu não sei mais o que eu faço. Não, manda rezar missa, manda rezar missa. Ele rezava missa e mandava rezar missa e nada. E continuava do mesmo jeito, os sonhos. Até que um dia falaram para ele, tem um homem ali que ele faz uma sessão numa mesa, né? Uma mesa branca. Vai lá, quem sabe ele pode te ajudar. Aí foi quando ele teve o primeiro contato com, não diríamos espiritismo, né? Porque aquelas pessoas que estavam ali não tinham também um conhecimento necessário para fazer aquelas reuniões. Mas todos eram médiuns, né? E aí ele soube de um homem que realizava sessões espíritas e foi ter com ele, pedindo para que realizasse uma sessão. E como todos eram inexperientes, essas sessões eram para achar animais perdidos e coisas fúteis. Então essas sessões, no interior, 70, 80, 100 anos atrás, era chamado de responsa.
né? Não sei se alguém já ouviu falar aqui. Vamos lá ver se tem uma responsa. Por que responsa? Porque eles faziam perguntas e queriam respostas nessas sessões. E geralmente era isso mesmo, era para cura de animal, para achar animal perdido, né? Que era o cotidiano deles, o dia a dia deles ali, naquelas regiões, né? E o interessante também é que nessas sessões espíritas, vinha um espírito sempre pedindo que rezasse missa e acendesse vela. E toda vez ele ia lá, comprava vela, mandava rezar a missa. Até que um dia ele não aguentou mais. Ele falou, olha, vamos conversar com esse espírito aí, porque esse negócio não está certo. Eu já não aguento mais ficar comprando vela, vou levar a falência desse jeito, né? Aí o que aconteceu? Aí começaram a conversar com o espírito. Escuta, você está dentro de uma sessão espírita, você fica pedindo missa e vela? Aí o espírito deu uma gargalhada. Ele falou, claro, eu sou padre. Aí o que estava acontecendo? O espírito estava vindo para bagunçar, entendeu? Para tirar o sarro deles, né? Ele queria se divertir com eles. E por isso que ele vinha toda semana, e era o mesmo espírito que vinha, só que eles achavam que eram vários espíritos, mas não era. Era o mesmo padre que vinha toda semana e pedia missa e vela, só para ver o que eles faziam. Até que o Caibar, né, se tocou e falou, não, peraí, deixa eu conversar com esse espírito, que não é possível, né? Assim não dá, né? Então é interessante essa parte do livro, né? E aí ele ganhou um exemplar do Reformador, que é a revista da FEB, Federação Espírita Brasileira, né? E ele começou a ler. E aí o que ele fez? No dia seguinte, ele encomendou todas as obras de Kardec e os livros de Bezerra, que apareciam na revista, para poder conhecer a doutrina, para poder estudar, porque até ali ele não sabia nada. Ele participava daquelas reuniões lá, que todos eram médiuns, mas não tinham conhecimento nenhum. Eles não tinham conhecimento nenhum do que acontecia ali. Era uma coisa muito rústica, muito caseira, né? E aí ele achou todas as respostas que ele sempre procurou a vida inteira, né? Principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que tocou profundamente o coração dele. Ele era chamado o pai dos pobres de Matão, né? Em 15 de julho de 1905, ele funda o Centro Espírita Amantes da Pobreza, que seguramente é um dos primeiros do interior de São Paulo a ser fundado, né? Aí ele fundou o jornal O Clarim, em agosto de 1905. Esse jornal ele é editado até hoje, eu trouxe até um exemplar aqui, ó. Até hoje esse jornal é editado, O Clarim. É um jornal fácil de ler, sempre traz assuntos muito interessantes para a gente, né? Em 15 de 2 de 1925, ele fundou a Revista Internacional de Espiritismo, a RIE, que foi um projeto maravilhoso. Essa revista ela está em mais de 20 países. Ela é distribuída em mais de 20 países, né? Ele fundou essa revista porque ele percebeu que o jornal não alcançava aquelas pessoas mais cultas, aquelas pessoas mais doutoradas. Então ele pensou em fazer uma revista elaborada, com conteúdos mais elaborados, e fazer uma assinatura. Ele era um homem muito empreendedor, era um homem à frente do seu tempo, Caibar, né? Ele fazia tudo isso sozinho praticamente. Ele ia ele montou lá, ele tinha as máquinas ali que ele editava, que ele fazia as impressões, né? Era tudo muito rústico. Era muito frio naquela época. Eles acendiam até fogueiras ali em volta das máquinas para não congelar os pés, para eles poderem trabalhar à noite, durante a madrugada. Então ele mesmo que botou a mão na massa e rodava, ele mais um ou dois companheiros que faziam todo esse material, bem rusticamente, né? Mas não deixavam de fazer. Então, chegou a ter uma tiragem de 47 mil exemplares na época de finados, esse jornalzinho aí, né? Em 15 de fevereiro de 1925, fundou a revista, né?
Então, muitas vezes, ele chegava chorando nas oficinas, dizendo que talvez aquele fosse o último jornal, devido às dificuldades financeiras e os entraves burocráticos para liberar o papel na alfândega, né? No entanto, nunca perdeu a confiança nos espíritos para continuar a obra de divulgação. Imagine, naquela época tudo vinha de fora, né? Tudo era importado. Imagine o custo desse jornal, o custo desse papel, para poder fazer, para rodar, para imprimir esses jornaizinhos, né? E tudo saiu do bolso dele. Então havia épocas em que ele se via com muitas dificuldades financeiras. Mas sempre tem aqueles que socorrem. Então sempre apareciam pessoas que tinham condições e que também abraçaram o ideal que ele tinha de divulgação da doutrina e que, de uma certa forma, financiavam para ele essas publicações. Ele era um homem muito honesto, muito trabalhador, sério, sempre fazia tudo com muito amor e satisfação, era muito atencioso com as crianças e aos pobres nada negava. Era um caridoso por excelência. A farmácia dele era a farmácia dos pobres. Ninguém saía de lá sem um remédio que necessitava, mesmo sem ter como pagar. As pessoas chegavam na farmácia, não tinham condições, ele colocava na receita embaixo, grátis, que era para ninguém cobrar deles. Ele aviava, mandava aviar a receita e colocava embaixo que era grátis, que não precisavam pagar. Então, os funcionários dele falavam que tinha mais receita grátis do que receita paga, né? Porque ele não conseguia ver as pessoas chegarem lá sem ter como fazer o aviamento e sair de lá sem nada. Ele sempre, ele nunca deixou ninguém sair da farmácia sem o medicamento, né? E na casa dele, ele mandou fazer uma mesa bem comprida para dar refeição aos necessitados que batiam diariamente à sua porta. Às vezes chegava 25 pessoas almoçando na casa dele. Ele mandou fazer no quintal uma mesa bem comprida, com a faixa de 15 a 16 lugares. E quando chegava perto do almoço, as pessoas que não tinham condições, que eram muito carentes, vinham bater na porta dele. E ele já mandava entrar para almoçar. Aí ali, depois que almoçasse, ele ia ver se ajudava em alguma outra coisa que a pessoa precisava. Mas nunca ninguém saía de lá sem almoçar na casa dele, né? Ele era médium de psicografia, psicofonia, vidência, audiência e curas. E como eu falei para vocês, era chamado o pai dos pobres de Matão. No dia 30 de janeiro de 1938, ele desencarna, aos 69 anos. Poucas horas depois, ele já dá comunicação. É muito interessante essa passagem, porque ele é velado na própria farmácia dele, no andar de cima, e tem uma criança, não sei se é uma criança que está com dor de dente, e aí um dos companheiros era médico e o outro era dentista. Aí o médico falou, bom, eu vou lá aviar alguma coisa para amenizar essa dor, né, de dente. Aí o outro que era dentista falou, mas quem vai sou eu, porque eu sou dentista, você não é dentista. Aí eu falei, tudo bem, então você vai, né? Aí o outro que era dentista desceu para aviar lá a receita, e o outro logo em seguida desceu atrás dele para ajudar. Aí naquele momento ele vira pro médico, né, pro companheiro deles, e ele percebe que ele está estranho, o rapaz, né, o senhor, né? Aí ele falou para ele assim, seu Chuto é o senhor? Sim, ele fala para ele, né? Tá tudo bem com o senhor? Estou ótimo. Aí tinha morrido fazia umas 3 horas. Não, estou ótimo. Eu quero ir lá em cima conversar com vocês. Eu tenho orientações para dar. Aí subiu lá com eles, cumprimentou um por um, através do médium, claro, né? Era um médium que estava fazendo isso. Cumprimentou um por um, conversou um por um o que ele tinha que falar, né? E ele falou assim, olha, eu estou vendo que vocês estão discutindo aí o que vão escrever no meu túmulo, que vocês vão fazer uma lápide. Eu não quero nada. Espírita não tem túmulo. Coloca lá, vivo e viverei. Só isso que eu quero. Mais nada.
né? Então ele mesmo deu as instruções para fazer o túmulo dele, o que escrever no túmulo, e deu todas as instruções para eles, para continuarem o centro, para continuarem as obras dele, já deu toda a orientação ali. Então, para a gente ver a elevação desse espírito, a elevação que esse espírito tinha, o desapego que ele tinha, porque o que é que nos prende aqui na Terra? É o apego. O que é que nós sentimos mais quando estamos partindo? É o apego. Estou deixando tudo aqui. Estou deixando minha casa, meus familiares, os meus negócios. Eu vou ter que deixar tudo aqui. Não posso levar comigo. Mas no caso dele, a gente percebe o desapego dele, a preparação que ele tinha espiritual para o desencarne. É algo maravilhoso. Então ele falou isso, né? Eu quero uma simples lápide, e se quiserem escrever algo, escrevam isso. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Né? O jornal Clarim e a revista Rie, que eu falei para vocês, são impressos até a data de hoje. E tem também a casa editora, o Clarim, que publica diversas obras, principalmente as obras de Caibar Schutter, porque ele tem várias, né? Aqui tem uns causos dele, que é muito interessante também. Na cidadezinha tinha procissão, sexta-feira santa, a procissão. E na sexta-feira ele também tinha reunião no centro, e ele ia fazer a palestra. Aí chega o delegado e fala para ele, Caibar, não abra o centro hoje, porque o padre falou que vai acabar com o seu centro hoje. Eles vão fechar o seu centro hoje. Ele falou, o problema é seu, você é o delegado. Você vai lá e toma suas providências. Falou para ele, né? Imagina, o delegado ir contra o padre? Claro que ele não ia, né? Aí o delegado saiu, ele falou, e tem mais, eu vou abrir o centro sim, e vai ter trabalho. Falou para ele. Porque eu estou dentro da Constituição. A Constituição me protege. Eu não estou ilegal, meu centro não é ilegal. Eu tenho todas as documentações certas. Eu sou legalizado, né? Aí sai o coitado delegado, assustado. E aí o que o Caibar faz? Quando chega a noite, ele dispensa as mulheres e as crianças e deixa só os homens no centro. Porque ele falou, se acontecer isso mesmo, estando os homens aqui, as mulheres e crianças não vão se machucar. Vejam que naquela época era mais ou menos assim a situação, as coisas, né? O que ele fez? Guardou uma carabina e 2 revólver na gaveta. Olha só a cabeça dele. E aí lá vem o padre. Lá vem o padre com os fiéis, com um monte de arma embaixo das roupas. Pedaços de pau, facas, facões, né? E lá vem com a cantoria, com a ladainha, vem com a cantoria. E quando chega perto do centro, a cantoria aumenta mais ainda. Aí nisso aparece um advogado, um senhor, que a mulher tinha acabado de ter neném, e ela passou muito mal durante o parto. Aí esse advogado aparece no muro. Escuta aqui, seu padre. O que é isso? Que história é essa, seu padre? Minha esposa está aqui, convalescendo de um parto difícil, com meu bebê também aqui, né, novinho, e o senhor com essa gritaria toda aí? E tem mais, eu não sou espírita, eu não sou nada, mas o seu Schutter está dentro da razão dele. Ele está dentro da razão dele. O senhor não tem o direito de passar aqui em frente ao centro e fazer esse estardalhaço que o senhor está fazendo. E tem mais, eu vou processar todo mundo. Veja que o advogado naquela época já processava todo mundo, né? E falou, eu vou processar todo mundo, um por um de vocês. E principalmente o senhor, que é um padre e que está simplesmente puxando essa multidão para causar o quê? Uma tragédia aqui no centro? Nisso todo mundo ficou apavorado, os fiéis, né? Aí o advogado começou a falar um monte de ameaças e tal. Todo mundo saiu correndo, até o padre, a batina dele disse que ficou presa num arame. Saiu com batina rasgada e tudo. Aí tudo bem, graças a Deus não aconteceu nada, né? Ele fez a palestra dele, o Schutter,
Não aconteceu nada. Aí, quando foi nos dias posteriores, veio uma comunicação espiritual para ele. Schutel, que belo espírita você é, né? Quer dizer que você confia em um revólver e 2 carabinas e não confia nos espíritos? Você achava que nós não iríamos te dar a proteção? Que nós não iríamos te auxiliar neste momento, Schutel? É isso mesmo? Ele ficou muito envergonhado. E daquele dia em diante, ele nunca mais teve essa atitude. Jogou todas aquelas armas fora, né? E tentou, e modificou completamente a maneira dele de enfrentar as situações. Porque os espíritos advertiram ele, bem seriamente, né? E um obsidiado no trem. Naquela época tinha muitos obsidiados, muitos médiums que caíam nas ruas, né, que saíam correndo, que modificavam totalmente a sua maneira de ser, ficavam agressivos, tal. E aí um desses estava no trem junto com 2 policiais e ele percebeu que o rapaz estava obsidiado. Ele falou para os policiais assim: onde vocês estão levando esse rapaz? Não sabemos ainda, porque naquela época não tinha hospital psiquiátrico. As pessoas que tinham problemas mentais eram levadas para a cadeia e ficavam junto com os presos comuns. Ele falou: então faz o seguinte, então me dá esse rapaz aqui, eu vou levar ele para minha casa. O senhor tem certeza, seu Chute? Tem. Ele vai comigo para casa. Levou o rapaz para a casa dele. Chegando lá, a esposa dele coloca um prato de comida para o rapaz. A primeira coisa que ele faz é jogar o prato no rosto dela, com comida e tudo. E o Schutel, calmamente, falou para ela: não se preocupe. Aí, antes dele dar o passe, dele fazer as orações que ele fazia, ele tirava uma foto do obsidiado. Ele tirava uma foto antes. E o interessante é que sempre nessas fotos aparecia o obsessor, o espírito. E nessa foto que ele tirou desse rapaz, apareceu 2 mãos do lado esquerdo dele. Depois, quando ele foi revelar, né? Então ele, com o passe e com as orações, ele conseguia tratar e curar essas pessoas. Era incrível. Então os policiais já traziam para a casa dele essas pessoas quando ocorria, né, esses transtornos, já levavam para a casa dele para ele poder ajudar. E muitas vezes ele curava essas pessoas, tratava e curava. Às vezes deixava na casa dele por dias, fazendo o tratamento lá mesmo, e depois devolvia a pessoa curada para a casa dele. É muito interessante isso, né? O poder que esse homem tinha, assim, a fé que ele tinha, o magnetismo que ele tinha, a mediunidade que ele tinha, né? Como que ele conseguia fazer esse trabalho sozinho, hein? Ele fazia isso sozinho, não tinha médio de sustentação, né? Médio de orientação, não. Ele fazia tudo sozinho. Ele sozinho conseguia fazer isso na casa dele, né? E também a visita à cadeia pública. Ele visitava a cadeia pública semanalmente, fazendo palestra. Ele fazia um tipo de um sopão para levar para a cadeia aos domingos, para os presos. Ele levava sempre uma lembrancinha para os presos. Ele nunca ia de mão vazia lá na cadeia. E os presos gostavam muito dele. E muitos deles acabavam se redimindo, se restaurando lá fora, devido às palestras que ele fazia. Eram sempre palestras evangélicas. Então ele conseguia lidar com esses irmãos perfeitamente. Eles respeitavam muito ele, o Caibá Schutel. E sempre quando tinha algum problema na cadeia, eles chamavam ele para conciliar. Olha que interessante. Eles iam na casa dele, chamavam ele para ir lá na cadeia, para poder conversar com aqueles presos e fazer a conciliação. Ou às vezes fazer um tratamento lá na cadeia com os presos que necessitavam. Os livros que ele escreveu, lembrando que são tudo livros, não são psicografias, tá? São livros que ele escreveu.
Ele era um homem muito inteligente e muito inspirado também. Então ele escreveu Espiritismo e Protestantismo, História e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Médiuns e Mediunidades, Gênese da Alma, Materialismo e Espiritismo, Fatos Espíritas e as Forças X, Parábolas e Ensinos de Jesus, O Espírito do Cristianismo, A Vida no Outro Mundo, Vida e Atos dos Apóstolos e Conferências Radiofônicas. Vejam só, um homem que não fez nem o colegial, né? Mas isso mostra que o Espírito já traz com ele o conhecimento, já trouxe com ele a sabedoria, o conhecimento que no momento exato eclodiu, né? E esses livros até hoje a gente acha para comprar. Eles são editados até hoje pela editora O Clarim. E são livros maravilhosos. Quem tiver a oportunidade de conhecer, de adquirir, ou mesmo baixar na internet, que são muito antigos, lógico que deve ter na internet para baixar, vale a pena ler esses livros. Eles são muito bons, de muito conteúdo, né? Então, eu trouxe Caiba Chuto para nós darmos uma pincelada, porque a vida dele é uma vida de muitos detalhes, né? De muito aprendizado, de muito conhecimento. Mas eu acho interessante para nós conhecermos esses personagens que trilharam os caminhos mais difíceis, porque nós não estamos trilhando os caminhos difíceis. Nós estamos colhendo hoje o que eles plantaram naquela época. Uma época difícil. Uma época em que a igreja atacava de todas as formas a doutrina. Até fisicamente, nós sabemos disso. Como o padre ia fazer ali com ele. Ia botar fogo no centro espírita. Então, para a gente ver o que eles enfrentaram na época deles. Não foi fácil. Mas eles nunca baixaram a cabeça. Nunca desanimaram. Sempre divulgando a doutrina, fazendo o trabalho deles caritativo. Sempre. Então eu acho que é um exemplo a todos nós. Porque hoje nós estamos colhendo os louros, como diziam antigamente, né? E ainda reclamamos. Temos uma casa espírita maravilhosa como essa, né? Toda bem feita, toda bem construída, trabalhos maravilhosos. Temos tudo a nosso dispor, e às vezes não temos a mínima vontade de vir, de participar ou de trabalhar. E esses homens faziam reuniões em chão batido, uma cadeirinha malemar de palha para sentar, aquele calor miserável, então aquele frio danado, e estavam sempre ali, trabalhando, sempre, nunca deixaram de trabalhar, nunca deixaram de divulgar a doutrina, sempre, enfrentando tudo e todos. Então nós temos que nos espelhar nesses espíritas da primeira hora, porque eles nos trazem um exemplo maravilhoso de perseverança, de amor, de caridade e de muita fé. Obrigada a todos.